Leszek Kolakowski. As principais correntes do marxismo. Seu nascimento, desenvolvimento e dissolução. Tomo 1. Os fundadores. Capítulo 12. O capitalismo como um mundo desumanizado, a natureza da exploração. 1. A controvérsia em torno da relação de O Capital de Karl Marx com seus primeiros escritos. A exposição de Karl Marx do funcionamento e das perspectivas da economia capitalista não pode ser estudada isoladamente de suas ideias antropológicas e de sua filosofia da história. Sua teoria é uma teoria geral que abarca toda a atividade humana em suas diversas esferas independentes. A conduta dos seres humanos de todas as épocas, seja ativa ou passiva, intelectual, estética ou laboral, deve ser entendida integralmente ou não pode ser entendida. O Capital é a culminação de uma série de trabalhos nos quais Karl Marx aplicou sua teoria básica da desumanização aos fenômenos da produção e da troca econômica. Suas sucessivas críticas, Os Manuscritos de Paris, de 1844, A Miséria da Filosofia, a 1847, Trabalho Assalariado e Capital, a 1849, Os Grundrisse, a 1857 a 1858, A Crítica da Economia Política, a 1859, e finalmente o próprio Capital, a 1867, são versões cada vez mais elaboradas do mesmo pensamento, que pode ser expresso da seguinte forma: vivemos numa época em que a desumanização do homem, isto é, a alienação entre ele e suas próprias obras, está chegando a um clímax que deve culminar num levante revolucionário. Este surgirá do interesse particular da classe que sofreu a maior desumanização, mas seu efeito será devolver a humanidade a todos os homens. Não há dúvida de que a epistemologia de Karl Marx e seu modo de exposição experimentaram mudanças entre 1844 e 1867, e houve muitas discussões acerca de se estas correspondem a mudanças de pensamento. Em particular, sugeriu-se que a teoria do retorno à essência da espécie, que se destaca nos textos de 1843 a 1844 e implica uma visão normativa e antropológica, foi abandonada pelo Marx posterior em favor de uma descrição estrutural. Alguns comentaristas, como Landshut e Meyer, Popitz e Fromm, consideram que os primeiros escritos expressam uma teoria filosófica mais rica e universal e que os últimos, em comparação, são intelectualmente mais limitados. Muitos outros, como Sidney Hook, Daniel Bell e Lewis Feuer, sustentam que houve uma ruptura no desenvolvimento das ideias de Karl Marx e que o Capital difere dos Manuscritos de Paris não apenas em seu alcance, mas também em seu conteúdo. Essa interpretação não é compartilhada por críticos como Calvez, Tucker, M.C. Leland, Fetcher e Avineri. Uma questão diferente, mas estreitamente ligada, é saber se, apesar da frequente dureza dos ataques de Karl Marx a Georg Wilhelm Friedrich Hegel, suas ideias derivaram de fato de fontes hegelianas, e se nesse aspecto houve também um corte em seu desenvolvimento intelectual. Benedetto Croce, Lovitch e Huck sustentam que depois de 1844 ele se separou do hegelianismo, enquanto Lukács, Fetcher, Tucker e Avineri supõem que ele permaneceu mais ou menos conscientemente inspirado por Hegel até o fim. Essas ideias são igualmente compatíveis com uma abordagem favorável ou hostil a qualquer etapa particular do pensamento de Karl Marx, ou ao conjunto inteiro. Outros críticos ainda, como Jordan, acreditam que a relação de Karl Marx com Hegel atravessou diferentes etapas, e um breve período de fascínio foi seguido por uma crítica radical e pelo abandono quase completo do hegelianismo, para posteriormente voltar a uma posição intermediária. A literatura dessa controvérsia já constitui uma biblioteca considerável e não podemos discutir aqui em detalhe os argumentos apresentados. Entretanto, podemos dizer que estamos de acordo com aqueles que defendem que não há descontinuidade no pensamento de Karl Marx, e que desde o princípio até o fim ele esteve inspirado pela filosofia hegeliana. Deve-se destacar que a questão não é se Karl Marx mudou ou não mudou durante seus 40 anos de escritor, pois evidentemente mudou em muitos aspectos. Tampouco se trata de saber se todo o conteúdo de O Capital pode ser encontrado nos Manuscritos de Paris mediante uma comparação ampla, pois o marxismo sem a teoria do valor e da mais-valia não é logicamente o mesmo que o marxismo com essa teoria elaborada. A questão é saber se os aspectos de seu pensamento inicial que Karl Marx posteriormente abandonou são suficientemente importantes para sustentar a ideia de uma ruptura intelectual, e se a teoria do valor e suas consequências constituem uma inovação básica, seja contrária à filosofia de Karl Marx dos anos 40, seja de algum modo não antecipada por ela. A essa questão nossa resposta é a seguinte. A novidade fundamental de O Capital consiste em dois pontos que supõem uma imagem da sociedade capitalista radicalmente diferente da teoria do valor dos economistas clássicos. O primeiro deles é o argumento de que aquilo que o trabalhador vende não é seu trabalho, mas sua força de trabalho, e que o trabalho possui dois aspectos, o abstrato e o concreto. Entretanto, essa ideia é em si mesma a versão final da teoria da desumanização de Karl Marx, esboçada pela primeira vez em 1843 a 1844.
A exploração consiste na venda que o trabalhador faz de sua força de trabalho, alienando assim sua própria essência. O processo de trabalho e seu resultado tornam-se então estranhos e hostis, uma privação de sua humanidade em vez de sua realização. Em segundo lugar, tendo descoberto a natureza dual do trabalho expressa na oposição entre valor de troca e valor de uso, Karl Marx passa a definir o capitalismo como um sistema no qual o único objetivo da produção é aumentar sem limite o valor de troca. Toda a atividade humana fica assim subordinada a um fim não humano, a criação de algo que o homem não pode assimilar, pois ele só pode assimilar o valor de uso. Toda a comunidade torna-se então escrava de seus próprios produtos, abstrações que se apresentam como uma força alheia e estranha. A deformação da consciência e a alienação da superestrutura política são consequências da alienação básica do trabalho que, entretanto, não constitui um erro da história, mas uma condição necessária da sociedade futura de seres livres no controle do processo de suas próprias vidas. Dessa forma, o Capital pode ser considerado uma continuação lógica dos primeiros ideais de seu autor, e essa continuidade é comprovada por sua referência, no pós-fácil à segunda edição do volume 1, a 1873, às suas críticas a Hegel de quase 30 anos atrás, isto é, aos manuscritos. 2. A tradição econômica clássica e a teoria do valor. A teoria do valor, que constitui o núcleo de O Capital de Karl Marx, possui uma história que remonta até a época de Aristóteles. Seu interesse era tanto teórico quanto prático. A questão teórica é a seguinte: dado que os bens são trocados entre si segundo determinada escala, deve existir alguma propriedade que os torne quantitativamente comparáveis, apesar de todas as suas diferenças qualitativas. Qual é então o traço comum que reduz a multiplicidade das coisas a uma única medida? A questão prática, muito discutida na Idade Média, é a do justo preço. Embora expressa em termos normativos, como determinar o justo preço de um determinado artigo, trata-se da mesma questão referente a como definir as condições de troca equivalente, na qual o comprador paga o preço que o vendedor está realmente legitimado a cobrar. Isso estava diretamente relacionado com outra questão básica frequentemente levantada por teólogos, moralistas e escritores políticos: era lícito emprestar dinheiro a juros, e se era, por qual razão? Claramente, as questões do justo preço e do juro só podiam ser respondidas determinando o que constituía o valor real de uma mercadoria e como este podia ser medido. A ideia de que o valor de um artigo deve ser medido pela quantidade de trabalho necessária para sua produção foi antecipada por diversos pensadores antes do século XVIII. Karl Marx, que havia realizado um estudo minucioso do problema, tomou como ponto de partida de sua própria teoria duas obras clássicas que considerava fundamento da ciência econômica: A Riqueza das Nações, de Adam Smith, a 1776, e Os Princípios de Economia Política e Tributação, de Ricardo, a 1817. A principal obra de Smith é dedicada, inter alia, à questão de como aumenta a riqueza nacional e de como ela pode ser medida objetivamente, independentemente das flutuações dos preços. Partindo do pressuposto de que o aumento da riqueza era desejável, procurou demonstrar que a intervenção do Estado na produção e no comércio só podia impedir seu crescimento. Distinguiu entre trabalho produtivo e improdutivo, incluindo no primeiro não apenas o trabalho agrícola, como faziam os fisiocratas, mas todas as ocupações que implicavam a preparação de objetos materiais para fins úteis e, excluindo serviços, administração, atividades políticas e intelectuais etc., e que produziam mais-valia que podia ser novamente utilizada na produção. A questão de como medir o valor de um produto dependia, segundo Smith, da forma de calcular o produto nacional. Distinguiu assim entre o valor de uso de um objeto, isto é, sua capacidade de satisfazer uma necessidade humana, e seu valor de troca, que era o verdadeiro objeto da economia, pois era evidente que alguns objetos, como o ar, eram de grande utilidade, mas não eram objetos de troca, enquanto outros, apesar de possuírem uso muito reduzido, alcançavam preços enormes. Entretanto, prosseguia Smith, o valor de troca não é o mesmo que o preço real de uma mercadoria, ao contrário, é necessário descobrir em que condições o preço corresponde ao valor real, e quais são as causas que provocam sua variação em relação a este. O valor real ou natural de um artigo mede-se pela quantidade de trabalho exigida por sua produção. Esse era ao menos o caso das sociedades mais primitivas, nas quais os bens eram trocados com base no tempo de trabalho, por exemplo o tempo necessário para obter uma peça de caça. Contudo, nas sociedades modernas, junto ao trabalho entram em jogo outros fatores, como o capital e a terra. Assim, o valor ou preço natural de um produto inclui a remuneração do trabalhador, o retorno do capital empregado e um elemento de renda. A distribuição dos benefícios entre capitalistas, proprietários de terra e trabalhadores está então de acordo com a natureza. O aumento da riqueza é de interesse geral para todas as classes envolvidas na produção. Smith não acreditava que os salários devessem gravitar em direção ao nível de subsistência, como Malthus, e ao menos durante certo tempo, o próprio Karl Marx afirmariam posteriormente.
É possível, no interesse de todos, que os preços de mercado estejam o mais próximo possível dos naturais, e o próprio mercado assegura automaticamente que tenderão a esse nível apesar das flutuações. A regulação artificial do mercado pela ação da administração tem maior probabilidade de prejudicar do que de ajudar. O mercado também fornece uma medida comum para as formas desiguais de trabalho humano, que devem ser remuneradas não apenas numa base temporal, mas segundo a complexidade da tarefa e a destreza nela empregada. Smith não indicou nenhuma forma de calcular os preços naturais e a renda nacional independentemente dos preços de mercado. Ainda assim, sua obra foi a primeira tentativa de construir um sistema completo de categorias aplicáveis à análise da atividade econômica, partindo da premissa de que essa atividade obedece a leis próprias, independentes da vontade humana, e é regulada pela mão invisível do mercado. A Riqueza das Nações é um dos documentos mais importantes da história do liberalismo, apesar de Smith ter chegado a modificar em certos aspectos sua crença nos efeitos automaticamente favoráveis da concorrência e do mercado. Além disso, ele não traçou uma linha divisória clara entre os aspectos econômicos e morais. Ricardo levantou questões algo diferentes das de Smith, mas ao menos durante certo tempo utilizou os mesmos instrumentos de análise. Estava menos interessado em calcular a renda nacional do que em descobrir a base de sua distribuição entre as diversas classes. Acreditava que, em teoria, o valor das mercadorias podia ser expresso em unidades de trabalho, considerando também as máquinas como soma do trabalho necessário para sua produção, mas reconheceu que esse cálculo era impraticável em relação aos processos econômicos de longo prazo. Também percebeu uma contradição entre a dependência dos preços em relação ao trabalho e a tendência de nivelamento das taxas de lucro nos diversos ramos da produção, pois parece evidente que a quantidade de capital por unidade de trabalho varia nos diversos setores da indústria, de modo que não pode existir uma taxa uniforme de lucro se os preços forem proporcionais ao investimento de trabalho. Em última instância, a teoria do valor-trabalho foi tão importante para Ricardo quanto posteriormente seria para Karl Marx. Ricardo percebeu, muito mais claramente que Smith, o conflito de interesses entre capitalistas e assalariados. Reconheceu que o progresso técnico podia provocar diminuição do emprego e reduzir assim a renda total dos trabalhadores. Também foi inclinado a adotar a ideia de Malthus de que os salários tendem a descer até o nível de subsistência, pois de outro modo os trabalhadores teriam mais filhos, aumentaria a oferta de trabalho e os salários voltariam novamente a cair. Karl Marx considerava as obras dos economistas clássicos ingleses como modelo de análise objetiva, voltada para descobrir os mecanismos reais da vida social. Entretanto, entendia que sua doutrina permanecia ancorada no liberalismo econômico e na crença de que era natural que os proprietários da terra e do capital fossem remunerados por sua participação na produção. Mas aquilo que particularmente lhe interessava em Smith e Ricardo era sua descrição da interrelação entre os diversos elementos do processo de produção, investimento, crescimento populacional, salários, custos alimentares, comércio exterior, etc. Os economistas clássicos acreditavam, assim como Hegel, que pouco se poderia compreender da sociedade humana observando as intenções das pessoas em suas relações individuais. As leis que governavam sua atuação não eram criadas expressamente por ninguém, mas eram elas, e não os pensamentos dos homens, que determinavam a conduta humana. Entretanto, Karl Marx utilizou a teoria do valor de maneira diferente daquela dos economistas anteriores. Em vez de interessar-se por saber como estimar o produto nacional ou como este se distribui, utilizou a teoria principalmente para investigar a natureza da exploração numa sociedade baseada na propriedade privada. Assim, além dos dois pontos já mencionados, o duplo caráter do trabalho e a afirmação de que o assalariado não vende trabalho, mas força de trabalho, a teoria do valor foi transformada por Karl Marx em outros dois aspectos essenciais. Em primeiro lugar, ao contrário de Ricardo, sustentou que o trabalho não era apenas a medida do valor, mas sua fonte. Em segundo lugar, afirmou que o fenômeno do valor de troca não constituía uma parte natural e inseparável da sociedade ou da civilização, mas uma forma histórica e transitória de organização da produção e da troca. Esses são os quatro aspectos principais nos quais Karl Marx modificou a teoria clássica do valor. Karl Marx passou muitos anos retificando, corrigindo e completando sua doutrina econômica. Como demonstrou Ernest Mandel, suas primeiras notas de 1844 a 1845 indicam que ele considerava equivocada a teoria do valor de Ricardo porque ela deixava de explicar o desajuste entre oferta e demanda e, com isso, as crises econômicas, e também porque era moralmente suspeita, pois implicava que o valor natural do trabalho humano era definido pelo nível de subsistência. Karl Marx chegou à sua própria formulação da teoria do valor através de várias etapas, embora não possamos acompanhá-las aqui, descreveremos a teoria em sua forma final, tal como aparece em O Capital. 3. A dupla forma do valor e o duplo caráter do trabalho. No início de O Capital,
Karl Marx observa que todo objeto útil pode ser considerado de um ponto de vista qualitativo ou quantitativo. Podemos considerar ou bem as propriedades que o tornam útil, como pão, vestimenta, móvel, etc., ou simplesmente a quantidade de trabalho, de qualquer tipo, nele implicada. Dessa forma, os produtos humanos possuem um duplo valor, ou antes dois tipos de valor incomensuráveis: o valor de uso, isto é, as características que lhes permitem satisfazer necessidades humanas, e o valor derivado da quantidade de tempo de trabalho necessária para produzi-los. Quando os artigos são comparados mutuamente no processo de troca, seus valores assumem a forma de valor de troca. Os objetos úteis para determinado fim assumem assim um valor de troca abstrato, cristalização do tempo de trabalho independentemente da diferença entre uma ou outra forma de trabalho. É apenas o trabalho enquanto tal que constitui o valor de troca. Os objetos úteis, mas não fabricados pelo homem, os recursos naturais, a força da água, a terra virgem e as florestas, não possuem valor, ainda que possuam preço, algo que Karl Marx explica posteriormente no contexto da mais-valia. Enquanto valores de troca, as coisas são quantitativamente comparáveis em termos da quantidade de tempo de trabalho necessária para produzi-las, podem assim tornar-se objeto de troca, na qual são reduzidas ao aspecto homogêneo do tempo de trabalho. Entretanto, isso não significa o tempo realmente empregado em produzi-las, e não poderia acontecer que um pão custasse o dobro de outro simplesmente porque o padeiro é menos hábil ou possui equipamento pior e por isso levou o dobro do tempo para fazê-lo. O que importa não é o trabalho real, mas o tempo de trabalho socialmente necessário, definido como a quantidade média de trabalho necessária para produzir determinado artigo numa determinada etapa da história humana e do progresso técnico. Esse tempo de trabalho necessário constitui o padrão quantitativo dos valores relativos das coisas que lhes permite ser compradas e vendidas por determinado preço. Os bens que possuem a mesma quantidade de trabalho nesse sentido possuem o mesmo valor, ainda que sejam diferentes seus usos e qualidades físicas. Parece evidente que a posse de valor de uso constitui condição necessária, embora não suficiente, da posse de valor de troca, e nenhum produto pode ser trocado e converter-se assim em mercadoria enquanto não satisfizer alguma necessidade e for adequado para algo. Em outras palavras, uma coisa não adquire valor de troca sem antes assumir o caráter de mercadoria, e não se converte em mercadoria sem antes entrar no processo de troca. O homem vem produzindo coisas úteis desde a origem da história, mas enquanto não existiu um sistema de troca baseado no tempo de trabalho homogêneo, não existiram mercadorias nem valores de troca. O valor de troca não é uma qualidade intrínseca dos objetos, mas deriva de sua participação no processo social de circulação e troca. Os produtos convertem-se em valores ao serem trocados mutuamente. Segundo Karl Marx, abre aspas, a forma geral do valor não nasce, ao contrário, senão como obra conjunta do mundo das mercadorias. Uma mercadoria só adquire expressão geral de valor porque ao mesmo tempo todas as demais mercadorias expressam seu valor no mesmo equivalente, e qualquer nova espécie de mercadoria que apareça tem de fazer o mesmo. Assim se evidencia o fato de que a materialidade do valor das mercadorias, como é a existência meramente social dessas coisas, só pode expressar-se por meio de sua relação social unilateral e que, portanto, sua forma de valor tem de ser forma socialmente válida. Fecha aspas. Citação de Karl Marx, O Capital, volume 1, capítulo 1, 3c, 1. A forma mercadoria dos objetos é assim efeito de um tipo particular de vínculo social, a saber, a situação na qual as pessoas ligadas numa troca se enfrentam mutuamente como proprietários privados, abre aspas, cujas vontades habitam nessas coisas, de tal modo que cada um deles só se apropria da mercadoria alheia de acordo com a vontade do outro, isto é, somente mediante um ato de vontade comum a ambos. Todas as mercadorias são não valores de uso para seus possuidores e valores de uso para seus não possuidores. Por isso tem de passar constantemente de umas mãos a outras. Ora, essa passagem de umas mãos a outras é a troca das mercadorias, e sua troca coloca-as em relação umas com as outras enquanto valores e as realiza enquanto valores. Assim, pois, as mercadorias têm de realizar-se como valores antes de poderem realizar-se como valores de uso. Fecha aspas. Citação de Karl Marx, O Capital, volume 1, capítulo 2. A qualidade das coisas que denominamos valor, desconhecida da natureza e conferida a elas pelas condições da sociedade humana, constitui a base, na teoria de Karl Marx, do duplo caráter do trabalho humano. Por um lado, o trabalho é uma atividade concreta de tipo específico, incluída num determinado setor, por outro lado, é trabalho em geral, simples expressão de força de trabalho humana. Esse trabalho abstrato e homogêneo é o verdadeiro criador do valor de troca, enquanto o trabalho diferenciado cria o valor de uso. Ao considerar a produção de mercadorias, isto é, a produção para troca, abstraímos nossa atenção da diferença entre a tarefa de um padeiro, a de um tecelão ou a de um lenhador, considerando-as como idênticas do ponto de vista do dispêndio de força de trabalho durante um tempo que pode ser medido exatamente.
Dessa forma, as formas mais complexas de trabalho são reduzidas ao trabalho do corte ou tempo de trabalho. Graças a isso é possível comparar e trocar os produtos e que uma mudança da produtividade afete a quantidade total de valor de uso criado, mas não a de valor de troca. Quando a tecnologia melhora, a mesma quantidade de esforço produz mais bens, mas o valor de cada artigo continua sendo o mesmo. Em qualquer etapa do desenvolvimento técnico, a sociedade produz a mesma quantidade de valores na mesma quantidade de tempo de trabalho. Dado que todos os produtos do trabalho manifestam seu valor apenas na troca, isto é, na comparação com outros produtos, qualquer deles é igualmente adequado como padrão com o qual medir os demais. O aparecimento de um padrão universal de valor na forma do dinheiro foi possível graças à anterior existência nas coisas da qualidade abstrata criada no processo de troca. O fato de que, ao longo do tempo, os metais preciosos tenham adquirido posição privilegiada como padrões de valor deveu-se às suas propriedades físicas de uniformidade, divisibilidade, resistência à corrosão etc., que os tornaram mais adequados que outras coisas anteriormente utilizadas como dinheiro, por exemplo o gado. O ouro não é em si diferente de qualquer outra mercadoria como valor de troca, e seu valor deriva não de propriedades mágicas, mas do fato de ser produto de trabalho humano abstrato. Primeiro teve de ser mercadoria igual a qualquer outra antes de ser elevado à categoria de padrão universal. Mesmo no dinheiro, considerado como padrão de valor, meio de pagamento, troca e acumulação, o valor de troca torna-se em certo sentido autônomo e perde-se de vista sua origem no trabalho. O fato de que os produtos do trabalho possam ser apropriados na forma de dinheiro cria a ilusão de que o dinheiro ou o ouro constituem uma fonte intrínseca e original de riqueza. Citando, em O Capital, as palavras do Timão de Shakespeare, Karl Marx observa, abre aspas, assim como toda diferença qualitativa entre as mercadorias se extingue por meio do dinheiro, este, como nivelador radical que é, abole todas as distinções. Mas o dinheiro é em si uma mercadoria, um objeto externo, passível de tornar-se propriedade privada de qualquer indivíduo. Dessa forma, a força social converte-se na força privada das pessoas. Fecha aspas, citação de Karl Marx, O Capital, volume 1, capítulo 3, 1. Ao considerar o valor de troca em si mesmo fazemos a suposição fictícia de que os bens são trocados segundo o seu valor. A criação do dinheiro, entretanto, introduz o fator do preço, isto é, a quantidade de moeda pela qual outros artigos são trocados. Quando o valor se transforma em preço, os bens expressam sua relação quantitativa na forma de uma relação quantitativa com o dinheiro. Dessa forma torna-se possível que valor e preço divirjam, isto é, que os bens sejam trocados num nível inferior ou superior ao de seu valor expresso em termos de dinheiro, abre aspas, mas a forma preço não apenas permite uma incongruência quantitativa entre magnitude de valor e preço, isto é, entre a magnitude de valor e sua própria expressão em dinheiro, ela pode conter também uma contradição qualitativa, de tal modo que o preço deixe completamente de ser expressão do valor, ainda que o dinheiro não seja mais que a forma de valor das mercadorias. Coisas que em si mesmas não são mercadorias, por exemplo, consciência, honra etc., podem tornar-se alienáveis em troca de dinheiro para seus possuidores, recebendo assim, por meio de seu preço, a forma de mercadorias. Portanto, uma coisa pode ter formalmente preço sem ter valor. Por outro lado, também há forma preço imaginária, por exemplo, o preço da terra não cultivada, que não possui valor algum porque nela não se materializou nenhum trabalho humano, pode encobrir uma relação real de valor ou alguma outra relação real dela derivada. Fecha aspas, citação de Karl Marx, O Capital, volume 1, capítulo 3, 1. A forma dinheiro torna assim possível, e efetivamente produz, uma incongruência entre valor e preço que supostamente expressa. Como Karl Marx afirma no volume 3 de O Capital, a soma total dos preços de todo o produto social deve ser igual à soma de seus valores. Entretanto, numa economia de mercadorias essa equação não apenas admite, mas efetivamente pressupõe a desigualdade em casos particulares, isto é, que os preços tendam a igualar-se aos valores, mas flutuem constantemente abaixo ou acima deles. O contraste entre valores e preços expressa a contradição básica da produção e da troca capitalistas. Entretanto, essa desigualdade não constitui explicação do lucro. Em vender um artigo acima de seu valor não é origem do lucro, mas apenas origem de uma de suas formas. O fenômeno do lucro deve ser explicado com base no fato de que todas as mercadorias são vendidas por seu verdadeiro valor. Isso parece paradoxal, mas, como Karl Marx observa em Salário, Preço e Lucro, abre aspas, é também um paradoxo que a Terra se mova em torno do Sol e que a água seja composta de dois gases altamente inflamáveis. A verdade científica é sempre paradoxal quando julgada pela experiência cotidiana, que capta apenas as aparências errôneas das coisas. Fecha aspas, citação de Karl Marx, Salário, Preço e Lucro. 4. O fetichismo da mercadoria. A força de trabalho como mercadoria.
Antes de investigar a fonte do lucro, podemos indicar o efeito da forma dinheiro nos processos do pensamento humano. Nem a troca de mercadorias nem a existência do dinheiro constituem condição suficiente da produção capitalista, que exige além disso a livre venda da força de trabalho e um sistema de produção cuja finalidade é um aumento constante do valor de troca. Contudo, a forma mercadoria e dinheiro assumida pelo objeto é a raiz da ilusão particular que Marx denomina fetichismo da mercadoria e que explica em grande parte a falsa consciência dos seres humanos em relação à sua existência social. A essência do fetichismo da mercadoria consiste em que, ao medir o resultado da energia mediante o tempo de trabalho, introduzimos nos produtos do trabalho a medida que originalmente se relaciona com o próprio processo vital. Assim, as relações mútuas dos seres humanos como trocadores de bens assumem a forma de relações entre objetos, como se estes últimos possuíssem qualidades misteriosas que os tornassem valiosos por si mesmos, ou como se o valor fosse uma propriedade natural e física das coisas. Em Karl Marx escreveu, abre aspas, o caráter enigmático da forma mercadoria consiste, pois, simplesmente, em que ela devolve aos homens a imagem dos caracteres sociais de seu próprio trabalho como propriedades naturais sociais dessas coisas. Por meio desse quid pro quo os produtos do trabalho convertem-se em mercadorias, em coisas sensivelmente suprassensíveis. A forma mercadoria e a relação de valor dos produtos do trabalho na qual ela se expressa nada tem absolutamente a ver com sua natureza física nem com as relações materiais que dela brotam. O que aqui assume para os homens a forma fantasmagórica de uma relação entre coisas é apenas a relação social determinada entre os próprios homens. Por isso, se quisermos encontrar uma analogia adequada, teremos de recorrer à região nebulosa do mundo religioso. Nele os produtos da cabeça humana aparecem como figuras autônomas, dotadas de vida própria, em relação entre si e com os homens, fecha aspas, citação de Karl Marx, O Capital, volume 1, capítulo 1, 4. Esse processo pelo qual as relações sociais se disfarçam em coisas ou em relações entre coisas é a causa do fracasso do homem em compreender a sociedade em que vive. Ao trocar bens por dinheiro, os homens aceitam involuntariamente a posição de que suas próprias qualidades, faculdades e esforços não pertencem a eles, mas são de certo modo inerentes aos objetos que eles criaram. Dessa forma tornam-se vítimas da deformação da consciência denominada alienação e, mais particularmente, da reificação, que confere realidade objetiva às relações sociais. Marx já não utiliza o termo alienação, mas a descrição do fenômeno é a mesma de suas obras anteriores, assim como a analogia com a religião, que ele deve a Feuerbach. O fetichismo da mercadoria é assim a incapacidade dos seres humanos de conceber seus próprios produtos como aquilo que são e seu consentimento inconsciente em se verem escravos da força humana em vez de dominá-la. O fetichismo contém em embrião todas as demais formas de alienação, a autonomia das instituições políticas que se tornam instrumento de opressão, a autonomia das criações do cérebro humano sob a forma de fantasias religiosas, e, em síntese, o conjunto das formas de escravidão do homem diante de suas próprias obras. Todo o progresso social, o desenvolvimento científico e a organização do trabalho, o aperfeiçoamento da administração e a multiplicação dos produtos úteis, volta-se contra os homens e transforma-se em forças quase naturais. Todo avanço genuíno serve apenas para aumentar a submissão do homem, como se fosse para confirmar a doutrina de Hegel acerca das contradições do progresso. Entretanto, a consciência equivocada que transforma as relações sociais em relações entre coisas encontra sua expressão particular num fenômeno típico do modo de produção capitalista, a saber, a reificação da força de trabalho, situação na qual os seres humanos, sujeitos reais, aparecem no contexto do trabalho como mercadorias compradas e vendidas no mercado segundo as regras ditadas pela lei do valor. Como vimos, os socialistas haviam deduzido da teoria do valor-trabalho de Ricardo que a exploração consistia na venda do trabalho por preço muito baixo e que a causa da injustiça social era essa troca não equivalente entre o assalariado e o capitalista. Por isso, o que deveria ser feito era reorganizar a produção e a troca sobre a base da equivalência, de forma que o trabalho fosse vendido por seu verdadeiro valor. Por mais útil que esse raciocínio pudesse ser para os fins da agitação entre os trabalhadores, Marx o considerava bastante equivocado. Em sua opinião, a exploração não consistia na venda do trabalho por um preço inferior ao seu valor. Para explicar os fenômenos do lucro e da exploração, era necessário partir do princípio da troca equivalente na circulação de mercadorias, assim como da circulação de uma mercadoria particular conhecida como força de trabalho. Porque, e esta é a pedra angular da análise do capitalismo maduro realizada por Marx, o trabalho assalariado baseia-se na venda da força de trabalho, e não do trabalho. O trabalho cria valor, mas em si mesmo carece de valor. Para explicar isso, Marx formula a questão relativa à origem do lucro capitalista. Como é possível que o proprietário dos meios de produção obtenha mais valor de troca a partir desses meios do que aquilo que investe em todo o processo de produção? Como é possível que um homem com dinheiro possa, simplesmente por possuí-lo, multiplicá-lo mediante o empréstimo a juros?
Por que razão um proprietário de terras pode obter legalmente uma renda sem qualquer investimento de trabalho de sua parte? À primeira vista pode parecer que o capital é uma fonte autônoma de valor com uma força misteriosa de autorreprodução, de fato está à base da teoria das três fontes independentes do valor, a saber, a terra, o capital e o trabalho. Teorias desse tipo são utilizadas para justificar o sistema capitalista e sugerir que capitalistas, proprietários de terra e trabalhadores possuem um interesse comum de classe enquanto produtores. Entretanto, elas se baseiam numa confusão de ideias, como a teoria de Condillac segundo a qual o valor aumenta pelo próprio processo de troca. É verdade que o excedente do valor de uma mercadoria em relação ao custo de produzi-la só se expressa na circulação, no ato de troca, e isso deu origem ao erro de que ele se origina no próprio ato de troca. Contudo, o valor, sendo exclusivamente efeito do processo de produção, não pode aumentar mediante simples operações comerciais. Alguns socialistas afirmaram que um comerciante que compra barato e vende caro é, de fato, um trapaceiro, e que todo esse lucro desapareceria em condições de troca equivalente. Mas na realidade o lucro pode existir mesmo sob condições de troca estritamente equivalente e ele não surge da circulação, ainda que só se manifeste quando os bens são trocados. Um homem com dinheiro pode multiplicá-lo graças ao fato de que existe no mercado uma mercadoria particular cujo valor de uso é fonte de valor e que cria valor de troca quando se realiza seu valor de uso, isto é, no processo de consumo. Essa mercadoria é a força de trabalho ou capacidade de trabalho, o conjunto daquelas faculdades físicas e mentais de um ser humano que ele põe em ação quando produz um valor de uso de qualquer tipo, o capital, volume 1, capítulo 4, 1. O trabalho assalariado é a venda da força de trabalho durante determinado tempo. Para que essa troca tenha lugar deve existir uma classe de assalariados livres num duplo sentido, e juridicamente livres para dispor de sua força de trabalho e vendê-la a quem desejarem, e também livres da propriedade dos meios de produção, isto é, sem possuir nada além de sua força de trabalho e vendo-se consequentemente forçados a vendê-la. Essa situação, na qual o assalariado livre vende sua força de trabalho aos proprietários do capital, é o traço característico do capitalismo. O capitalismo é um fenômeno que possui inteiramente um começo na história e que também terá um fim. Em seu processo histórico implicou uma autêntica revolução de todo o processo histórico. O valor da força de trabalho é determinado da mesma forma que o de qualquer outra mercadoria, pela quantidade de tempo de trabalho necessária para produzi-la. A reprodução da força de trabalho consiste em manter o trabalhador numa situação em que seja capaz de trabalhar e preparar uma nova geração de produtores. O valor da força de trabalho é, pois, o custo das mercadorias necessárias para manter o trabalhador e todos os seus filhos vivos e saudáveis. Em consequência, a venda da força de trabalho constitui uma troca equivalente quando o assalariado recebe, em troca, uma quantidade igual ao custo de sua subsistência. Essa quantidade não é determinada exclusivamente pelo mínimo fisiológico, mas também por fatores históricos que variam historicamente. Entretanto, o mínimo fisiológico constitui o limite inferior dos salários. Por isso, os socialistas utópicos estavam equivocados ao dizer que a exploração surge da venda da força de trabalho por valor inferior ao seu. Enquanto seu salário lhe permitir manter-se vivo, o trabalhador não vendeu seu trabalho por menos de seu valor, e na troca é equivalente. Entretanto, isso não significa que a exploração não exista. Ao contrário, ela é mais importante do que pensavam os utopistas, mas decorre não de uma troca não equivalente entre vendedor e comprador da força de trabalho, e sim do fato de que, num certo nível tecnológico, a aplicação da força de trabalho pode criar valores de troca muito superiores aos valores dos produtos necessários para mantê-la. Ou em outras palavras, a jornada de trabalho pode ser muito mais longa do que seria necessário para produzir as mercadorias que permitem manter ativo o trabalhador. O valor de uso da força de trabalho consiste no fato de que ela cria um valor de troca maior do que aquele que possui. Como em qualquer compra, o vendedor da força de trabalho entrega seu valor de uso, que cede ao capitalista em compensação por seu valor de troca. O proprietário dos meios de produção paga o valor de um dia de trabalho e adquire o direito de utilizar a força de trabalho do trabalhador durante 24 horas. O excedente de valor assim criado sobre o custo de manutenção do trabalhador é mais-valia, e está adquirida pelo capitalista mesmo em condições de troca equivalente. Se metade da jornada do trabalhador corresponde ao valor dos produtos necessários para reproduzir sua força de trabalho, a outra metade é trabalho não pago, isto é, o consumo da força de trabalho, pois o trabalho é o consumo desta, que cria mais-valia apropriada pelo proprietário dos meios de produção. Isso explica como a exploração pode ser compatível com a troca equivalente também porque deve existir necessariamente uma luta de classes contra a exploração, luta que não pode ser vencida simplesmente mediante aumento dos salários, mas apenas pela abolição de todo o sistema de trabalho assalariado. Karl Marx escreveu, abre aspas, o capitalista não faz senão afirmar seu direito de comprador quando procura prolongar o mais possível a jornada de trabalho e transformar, se puder, uma jornada de trabalho em duas.
Por outro lado, a natureza específica da mercadoria vendida neste caso impõe um limite ao seu consumo pelo comprador, e o trabalhador afirma seu direito de vendedor quando pretende limitar a jornada de trabalho a uma determinada magnitude normal. Há aqui, pois, uma antinomia, direito contra direito, ambos igualmente amparados pela lei da troca mercantil. E entre dois direitos iguais decide a força. Assim, na história da produção capitalista, a regulamentação da jornada de trabalho apresenta-se como luta em torno dos limites da jornada de trabalho, luta entre o capitalista coletivo, isto é, a classe dos capitalistas, e o trabalhador coletivo, a classe operária, fecha aspas, citação de Karl Marx, O Capital, volume 1, capítulo 8. O sistema de trabalho assalariado, no qual o capitalista compra a força de trabalho durante o tempo em que ela é exercida, obscurece a divisão da jornada entre o trabalho necessário para reproduzir a força de trabalho e o trabalho extra não remunerado que cria mais-valia. Aparentemente o empresário paga por todo o trabalho do trabalhador, mas de fato não o faz. A situação é inversa daquela existente sob o regime de escravidão, no qual o escravo parece trabalhar para seu senhor quando, na realidade, parte de sua jornada é dedicada à produção dos valores necessários para sua própria manutenção. Por outro lado, em condições regulares de servidão, o trabalho do servo para seu senhor e para seu próprio benefício distinguem-se claramente no tempo, e está claro qual parte de seu trabalho não é remunerada. O tempo de trabalho não pago do assalariado oculta-se sob o processo homogêneo de produção, e é necessário analisar a situação para descobrir a fonte da mais-valia. O capitalista gasta certa soma nos salários dos trabalhadores, e os valores criados acima dessa soma transformam-se em lucro, que, entretanto, só se torna real na circulação de mercadorias. A soma total dessas mais-valias é denominada mais-valia absoluta, a relação entre esta e a quantidade total de capital investido pelo empresário em salários denomina-se mais-valia relativa. Quinto. A alienação do trabalho e de seu produto. A única e exclusiva fonte de valor é então o trabalho produtivo, a elaboração de objetos materiais que satisfazem necessidades humanas. Todas as formas secundárias de capital, a dos comerciantes, banqueiros e proprietários de terras, são utilizadas para a aquisição de mais-valia, mas não desempenham qualquer papel em sua produção. Karl Marx escreveu, abre aspas, o capital industrial é a única forma de existência do capital em que a função deste consiste não apenas na apropriação da mais-valia, mas também em sua criação, fecha aspas, citação de Karl Marx, O Capital, volume 2, capítulo 4. O capital industrial inclui a organização do transporte. Karl Marx escreveu, abre aspas, as indústrias reais do transporte e do envio podem ser, e de fato são, ramos industriais completamente distintos do comércio, e as mercadorias compráveis e vendáveis podem ser armazenadas em cais ou em outros edifícios públicos, cobrando terceiras pessoas o preço da armazenagem ao comerciante, enquanto este tem de adiantá-lo. O proprietário da companhia de transportes, o diretor ferroviário e naval não são comerciantes, fecha aspas, citação de Karl Marx, O Capital, volume 3, capítulo 17. O transporte e a armazenagem são, portanto, parte da produção, mas nenhuma atividade comercial, isto é, nenhum ato de troca, pode acrescentar valor adicional às mercadorias. Apenas a elaboração ou o transporte das mercadorias pelo trabalhador, ou também pelo camponês, criam novos valores de troca e aumentam a soma total de valor à disposição da comunidade. Descobrimos assim o vínculo social sobre o qual se baseia todo o edifício da produção capitalista, a saber, o caráter de mercadoria da força de trabalho. O fato de que a força de trabalho seja uma mercadoria significa que o homem atua como coisa, que suas qualidades e capacidades pessoais são compradas e vendidas como qualquer outra mercadoria, seus cérebros e músculos, sua energia física e faculdades criativas reduzem-se assim a um estado no qual apenas o valor de troca conta para algo. Essa reificação, a conversão da pessoa em coisa, é a medida da degradação humana sob o capitalismo. Nessa parte de O Capital, Marx retorna às ideias que havia formulado em 1843, quando viu na classe trabalhadora o epítome da desumanização e também a encarnação da esperança de uma humanidade restaurada. No primeiro capítulo de Trabalho Assalariado e Capital, a 1849, Karl Marx escreveu, abre aspas, o exercício da força de trabalho é a própria atividade vital do trabalhador, a manifestação mesma de sua própria vida. E essa atividade vital ele a vende a outra pessoa, a fim de garantir os meios necessários de subsistência. Dessa forma, sua atividade vital é para ele apenas um meio que lhe permite viver. Trabalha para viver, fecha aspas, citação de Karl Marx, Trabalho Assalariado e Capital, 1849. Igualmente, Karl Marx escreveu, abre aspas, os meios de produção convertem-se imediatamente em meios de absorção do trabalho alheio. Já não é o trabalhador quem aplica os meios de produção, mas os meios de produção que utilizam o trabalhador.
Em vez de serem consumidos por ele como elementos materiais de sua atividade produtiva, são eles que o consomem como fermento de seu próprio processo vital, e o processo produtivo do capital consiste unicamente no movimento deste enquanto valor que se valoriza a si mesmo. Fecha aspas. Citação de Karl Marx, O Capital, volume 1, capítulo 9. Nos volumes 1 e 3 de O Capital, Marx retorna repetidas vezes ao tema da alienação do trabalho. O processo vital produtivo nada é para o trabalhador exceto um meio de manter a si mesmo, e a alienação dos frutos do trabalho, a objetivação da energia do trabalhador, criando mais-valia para os demais, é para ele apenas o meio de sua própria pobreza e desumanização. Karl Marx escreveu, abre aspas, as relações de capital situam o trabalhador numa condição de extrema indiferença, isolamento e alienação em relação aos meios de realização de seu trabalho, e sua união à força dos demais para um fim comum, como se fosse uma força estranha. A condição de que essa união se produza é a propriedade privada, cujo desperdício lhe seria totalmente indiferente se não se visse forçado a economizar com ela. Fecha aspas. Citação de Karl Marx, O Capital, volume 3, capítulo 5, 1. Karl Marx escreveu, abre aspas, a produção capitalista é em si indiferente ao particular valor de uso e aos particulares traços distintivos de quaisquer mercadorias que produz. Em toda esfera de produção interessa-se apenas em produzir mais-valia e em apropriar-se de certa quantidade de trabalho não remunerado incorporado no produto do trabalho. E está também na natureza do trabalho assalariado subordinado ao capital que este seja indiferente ao caráter específico de seu trabalho e tenha de submeter-se a ser transformado de acordo com as exigências do capital e a ser transferido de uma esfera da produção a outra. Fecha aspas. Citação de Karl Marx, O Capital, volume 3, capítulo 10. O capitalismo separa o produto do trabalho do próprio trabalho, as condições objetivas do processo produtivo da subjetividade humana. O trabalhador cria valores, mas não possui meios de aproveitá-los para si ou de enriquecer sua vida apropriando-se deles como valores de uso. Karl Marx escreveu, abre aspas, como seu próprio trabalho lhe está alienado, é apropriado pelo capitalista e incorporado ao capital, esse trabalho objetiva-se constantemente durante o processo em produto alheio. Como o processo de produção é ao mesmo tempo o processo de consumo da força de trabalho pelo capitalista, o produto do trabalho converte-se constantemente não apenas em mercadoria, mas também em capital, valor que absorve a força criadora de valor, meios de vida que compram pessoas, meios de produção que utilizam o produtor. Por isso o próprio trabalhador produz constantemente a riqueza objetiva como capital, como poder que o domina e explora, e o capitalista produz, não menos constantemente, a força de trabalho como fonte de riqueza subjetiva, separada de seus próprios meios de objetivação e realização, abstrata, existente na mera corporeidade do trabalhador, em suma, produz o trabalhador como assalariado. Essa constante reprodução ou eternização do trabalhador é sine qua non da produção capitalista. Fecha aspas. Citação de Karl Marx, O Capital, volume 1. Capítulo 21. Dessa forma, as funções vitais do trabalhador são realizadas por ele fora do processo de produção, e ele só pertence a si mesmo quando não trabalha, como o trabalhador pertence ao capitalista e atua apenas como reprodutor vivo de capital. Karl Marx escreveu, abre aspas, o trabalhador existe para satisfazer as necessidades de autoexpansão dos valores existentes, em vez de, ao contrário, existir a riqueza material para satisfazer as necessidades do desenvolvimento do trabalhador. Assim como na religião o homem é governado por uma emanação de seu próprio cérebro, na produção capitalista é governado pela obra de suas próprias mãos. Fecha aspas. Citação de Karl Marx, O Capital, volume 1, capítulo 23. Dado que a mais-valia possui apenas por objetivo aumentar a massa de capital existente, o trabalho não confere qualquer tipo de propriedade. O direito de propriedade converte-se em seu oposto, para o capitalista passa a ser o direito de apropriar-se de valores criados pelos demais, enquanto para o trabalhador significa que seu produto não lhe pertence. Karl Marx escreveu, abre aspas, a maquinaria, considerada em si mesma, abrevia o tempo de trabalho, enquanto, aplicada de modo capitalista, prolonga a jornada de trabalho, e facilita por si mesmo o trabalho, enquanto, aplicada de modo capitalista, aumenta sua intensidade, e é por si mesma uma vitória do homem sobre a força da natureza, enquanto, aplicada de modo capitalista, submete o homem por meio da natureza, e aumenta por si mesma a riqueza do produtor, enquanto, aplicada de modo capitalista, o empobrece. Fecha aspas. Citação de Karl Marx, O Capital, volume 1, capítulo 13. O efeito de dissociar o trabalho humano da propriedade cria uma situação na qual a vida pessoal do trabalhador é externa ao seu trabalho, e o processo social de produção não pode assumir a forma de uma comunidade. Karl Marx escreveu, abre aspas, a conduta dos homens no processo social da produção é puramente atomista, razão pela qual suas relações mútuas no processo de produção assumem um caráter material independente de seu controle e de sua ação individual consciente. A principal manifestação disso é que os produtos em geral adotam a forma de mercadorias. Fecha aspas. Citação de Karl Marx, O Capital, volume 1,
capítulo 2. Aqui Marx repete mais uma vez uma ideia dos manuscritos. A alienação do trabalho é a fonte da forma mercadoria da produção, e não o contrário, pela mesma razão é a fonte do capital, isto é, do valor que aumenta pela mais-valia graças à compra da força de trabalho. 6. A alienação do processo de socialização. O caráter social do trabalho sob as condições capitalistas é apenas aparente, trata-se de um processo tecnológico, não humano, e nada faz para vencer o isolamento dos trabalhadores. Karl Marx escreveu, abre aspas, a conexão entre seus trabalhos apresenta-se a eles idealmente como plano e praticamente como autoridade do capitalista, como o poder de uma vontade alheia que submete a atividade dos trabalhadores à sua finalidade estranha. Os trabalhadores são, enquanto pessoas independentes, homens isolados que entram numa relação com o mesmo capital, mas não entre si. Sua cooperação só começa no processo de trabalho, mas no processo de trabalho já deixaram de pertencer a si mesmos. Ao entrar no processo de trabalho ficam incorporados ao capital. Enquanto cooperadores, enquanto membros de um organismo ativo de trabalho, eles próprios não são mais que um modo particular de existência do capital. A força produtiva que o trabalhador desenvolve como trabalhador social é, portanto, força produtiva do capital, fecha aspas, citação de Karl Marx, O Capital, volume 1, capítulo 11. Assim, a característica e função essencial do capitalismo, que consiste na troca de capital variável, isto é, do capital utilizado para pagar os empregados, por força de trabalho de seres humanos, é a verdadeira causa de que os produtores sejam convertidos em coisas e não possam formar uma comunidade humana. Sua comunidade assume exclusivamente a forma de cooperação forçada entre elementos de sua vida pessoal que já foram vendidos sob a forma de força de trabalho e já não lhes pertencem. Karl Marx escreveu, abre aspas, é resultado da divisão do trabalho nas manufaturas. Que o trabalhador se confronte com as potências intelectuais potência do processo material de produção como propriedade de outro e como força a qual está subjugado, fecha aspas, citação de Karl Marx, O Capital, volume 1, capítulo 12, 5. Tudo que contribui para aumentar o poder do homem sobre a natureza contribui igualmente, sob as condições especiais do trabalho assalariado, para destruir o próprio produtor, e isso aplica-se tanto ao progresso técnico quanto à crescente divisão do trabalho. Karl Marx escreveu, abre aspas, a divisão manufatureira do trabalho, não apenas desenvolve a força produtiva social do trabalho para o capitalista, em vez de para o trabalhador, mas além disso faz mediante o aniquilamento do trabalhador individual. Produz novas condições de domínio do capital sobre o trabalho. Por isso, se, por um lado, aparece como progresso histórico e momento evolutivo imprescindível do processo econômico de formação da sociedade, por outro aparece como meio de exploração civilizada e sutil, fecha aspas, citação de Karl Marx, O Capital, volume 1, capítulo 12, página 392. Karl Marx escreveu, abre aspas, o sujeito é o próprio autômato, e os trabalhadores estão simplesmente coordenados, como órgãos conscientes, com seus órgãos inconscientes, e subordinados com estes à mesma força motriz central. A própria facilitação do trabalho converte-se em meio de tortura, porque a máquina não liberta o trabalhador do trabalho, mas do conteúdo do trabalho. O trabalhador não aplica ele próprio a condição de trabalho, ao contrário, a condição de trabalho utiliza o trabalhador. Por sua transformação em autômato, o meio de trabalho confronta-se com o operário, durante o próprio processo de trabalho, como o capital, como o trabalho morto que domina e suga a força de trabalho viva, fecha aspas, citação de Karl Marx, O Capital, volume 1, capítulo 13, 4. Páginas 52 e 56. A divisão do trabalho converte-se numa fragmentação do próprio homem, escravo por toda a vida de atividades parciais cuja função de criar valores de uso não possui qualquer interesse para ele, pois a finalidade subjetiva de seu trabalho não é produzir artigos úteis, mas satisfazer suas próprias necessidades elementares. De fato, o sistema capitalista prefere um trabalhador estúpido e mecanizado, carente de faculdades que excedam a capacidade de realizar a tarefa que lhe foi imposta. Mas não é apenas o trabalhador que se converte em instrumento para o aumento do capital, o mesmo ocorre com a pessoa do capitalista. No prefácio de sua obra, Marx diz que se interessa pelos seres humanos apenas como personificações de categorias econômicas, encarnações de determinadas relações e interesses de classe. Trata-se de um princípio metodológico, que exclui a psicologia da análise econômica e examina não os motivos das ações, mas as leis que as governam, como nas ciências naturais. Mas essa abordagem só é possível porque, na realidade, os motivos dos capitalistas individuais são manifestações da tendência do capital a multiplicar-se. Karl Marx escreveu, abre aspas, como capitalista, ele é apenas capital personificado. Sua alma é a alma do capital. Mas o capital possui apenas um impulso vital, a tendência de criar valor e mais-valia e de fazer seu fator constante, os meios de produção, absorver a maior quantidade possível de trabalho excedente. O capital é trabalho morto que,
como os vampiros, vive apenas sugando o trabalho vivo, e quanto mais vive, mais trabalho suga. Fecha aspas. Citação de Karl Marx, O Capital, volume 1, capítulo 8, 1. Karl Marx escreveu, abre aspas, a livre concorrência determina as leis inerentes da produção capitalista na forma de leis coercitivas externas que exercem poder sobre cada capitalista individual. Fecha aspas. Citação de Karl Marx, O Capital, volume 1, capítulo 8, 1. No processo de produção, o trabalhador e o capitalista são representantes vivos do capital variável e do capital constante, respectivamente, e isso faz com que se comportem de determinada maneira. Pela mesma razão, os reformistas utópicos equivocam-se ao pensar que o sistema capitalista pode ser transformado mediante apelos à boa vontade ou aos sentimentos humanitários dos exploradores. O caráter e as intenções pessoais do capitalista não desempenham qualquer papel no processo econômico, este está submetido a uma força que o determina objetivamente. Assim, quando a consciência de classe do proletariado evoluir para uma consciência revolucionária, o trabalhador poderá recuperar sua subjetividade, libertando-se do domínio do valor de troca que o reduz a objeto. Já os capitalistas, como classe, não podem se libertar dessa forma de alienação, pois dependem estruturalmente dela. Como se vê, para Marx não é a pobreza o traço essencial do capitalismo, mas a perda da subjetividade humana. A pobreza existiu historicamente em diversas formas sociais, mas o capitalismo introduz uma forma específica de desumanização ligada à forma mercadoria e à estrutura da produção. A oposição entre capitalismo e socialismo é, assim, a oposição entre um mundo de coisas e um mundo de sujeitos. 7. O empobrecimento da classe trabalhadora. A lei que governa a venda da força de trabalho não parece supor por si mesma que os trabalhadores permanecerão pobres ou se tornarão mais pobres. Se estes vendem sua força de trabalho por seu verdadeiro valor, e não há nada no capitalismo que obrigue a isso, poderia parecer que seu padrão de vida poderia manter-se ou inclusive melhorar, na medida em que esse valor é parcialmente determinado por necessidades não fisiológicas que variam de uma para outra etapa da história. Mas de fato os trabalhadores empobrecem cada vez mais em consequência da acumulação de capital. Além disso, seu empobrecimento não é apenas relativo, supondo uma participação proporcionalmente menor dos valores socialmente criados, mas também absoluto, a classe trabalhadora ou recebe uma soma total decrescente de valores ou em qualquer caso degrada-se na escala social. Karl Marx escreveu, abre aspas, todos os métodos de intensificação da força produtiva social do trabalho realizam-se à custa do trabalhador individual, todos os meios de desenvolvimento da produção convertem-se em meios de domínio e exploração do produtor, mutilam o trabalhador fazendo dele um homem parcial, aviltam-no rebaixando o apêndice da máquina, aniquilam, ao mesmo tempo que o tormento de seu trabalho, o conteúdo deste mesmo, alienam-lhe as potências intelectuais do processo de trabalho na mesma medida em que a ciência se incorpora a esse processo como potência autônoma, degradam as condições nas quais trabalha o operário, submetem-no durante o processo de trabalho ao despotismo mais mesquinhamente odioso, convertem o tempo de sua vida em tempo de trabalho, lançam sua mulher e seu filho sob a roda de Jagannatha do capital. Mas todos os métodos de produção de mais-valia são ao mesmo tempo métodos de acumulação e, reciprocamente, toda expansão da acumulação converte-se em meio de desenvolvimento daqueles métodos. Segue-se disso que, na medida em que se acumula capital, a situação do trabalhador tende a piorar, qualquer que seja seu pagamento, baixo ou alto. Por último, a lei que mantém sempre em equilíbrio a superpopulação relativa, ou exército industrial de reserva, com a dimensão e a energia da acumulação acorrenta o trabalhador ao capital mais firmemente do que os cravos de Hefesto acorrentaram Prometeu à rocha. Essa lei determina uma acumulação de miséria correspondente à acumulação de capital. A acumulação de riqueza num polo é, pois, ao mesmo tempo, acumulação de miséria, tormento de trabalho, escravidão, ignorância, brutalização e degradação moral no contrapolo, isto é, do lado da classe que produz seu próprio produto como capital. Fecha aspas. Marx, O Capital, volume 1. Capítulo 23, 4, páginas 291 a 292. Marx assinalou isso com igual clareza em Salário, Preço e Lucro. Karl Marx escreveu, abre aspas, a tendência geral da produção capitalista não é elevar, mas baixar o padrão médio dos salários ou levar o valor do trabalho mais ou menos a seu limite mínimo. Fecha aspas. Marx, Salário, Preço e Lucro. Por isso, embora a luta econômica dos trabalhadores contra o empobrecimento possa modificar a tendência descendente dos salários, e embora esta seja necessária e importante em si mesma, não pode afetar o desenvolvimento básico do capitalismo nem alcançar a libertação do proletariado. A doutrina do empobrecimento do proletariado é uma daquelas que suscitaram mais controvérsias entre os marxistas do século XX. As diferentes referências ao tema nas obras de Marx não são de modo algum inequívocas. Em seus primeiros escritos, como o Trabalho Assalariado e Capital e o Manifesto,
parece ter acreditado no empobrecimento absoluto, ou ao menos em que os salários numa economia capitalista são constantemente governados pelo princípio do mínimo fisiológico. Entretanto, nos Grundrisse se observa que o valor da força de trabalho é parcialmente determinado por fatores culturais, incluído o incremento das necessidades a que o capitalismo dá origem, e a satisfação de necessidades anteriormente desconhecidas passa então a formar parte do padrão mínimo de vida. Em salário, preço e lucro também acentua que a concepção do padrão mínimo varia segundo as tradições dos diferentes países, e na mesma obra introduz a ideia de uma queda relativa dos salários, isto é, de uma diminuição dos rendimentos dos trabalhadores em comparação com os dos capitalistas. A passagem citada de O Capital, a sorte do trabalhador, seja alto ou baixo seu salário, costuma ser utilizada para afirmar que Marx abandonou finalmente a teoria do empobrecimento absoluto. Mas é preciso fazer uma distinção entre o nível dos salários e outros fatores que governam o padrão de vida. O sentido da passagem é que, sejam os salários altos ou baixos, a posição do trabalhador deteriorar-se-á necessariamente tanto em termos relativos quanto absolutos, não necessariamente em termos de vestuário e alimentação, mas por degradação espiritual e crescente submissão à tirania econômica. A conclusão é então a seguinte: em primeiro, Marx abandonou a teoria de que os salários tendem a descer ou permanecer no nível de subsistência. Segundo, continuou acreditando num empobrecimento absoluto no que diz respeito à degradação espiritual e social do trabalhador. E terceiro, manteve a doutrina do empobrecimento relativo. Entretanto, isso pode definir-se de três formas. Pode significar, primeiro, que os salários totais constituem uma proporção decrescente do produto nacional; segundo, que o rendimento médio do trabalhador diminui em proporção aos rendimentos do capitalista; ou terceiro, que o trabalhador ganha uma quantidade decrescente em relação às suas necessidades crescentes. Essas situações não são interdependentes, e podem existir separadamente. A primeira poderia resultar de uma diminuição relativa da população trabalhadora, sem implicar empobrecimento. A terceira depende de critérios subjetivos não mensuráveis. Entretanto, está claro que Marx buscou identificar no capitalismo uma tendência estrutural de degradação do trabalhador, ainda que os dados históricos nem sempre confirmem um empobrecimento material absoluto. A discussão posterior no século XX girou em torno da compatibilidade entre essa tese e a evolução efetiva dos salários. No conjunto, o empobrecimento material não é condição necessária nem da análise da desumanização nem da previsão do colapso do capitalismo. A previsão se baseia nas contradições internas do sistema e na intensificação da luta de classes, independentemente da variação do nível material de vida. 8. A natureza e a missão histórica do capitalismo. Como vimos, a característica essencial do capitalismo segundo Marx era a necessidade ilimitada de multiplicar o valor de troca, o insaciável apetite de autoexpansão pela exploração do trabalho excedente. O capital é indiferente à natureza específica dos bens que produz ou vende, interessa-se por seu valor de uso apenas na medida em que este serve para aumentar seu valor de troca. Repetidas vezes Marx faz referência em sua obra principal à ânsia voraz de mais-valia, característica do capitalismo. As sociedades nas quais se praticava a troca comercial a fim de adquirir valor de uso não podiam ser caracterizadas por sua ilimitada sede de crescimento. As pessoas que produzem mercadorias para trocá-las pelas coisas que desejam para si estão produzindo, de fato, para criar valores de troca. Mas, Karl Marx escreveu, abre aspas, a circulação do dinheiro enquanto o capital é, ao contrário, fim em si mesma, pois a valorização do valor só existe dentro desse movimento constantemente renovado. Por isso o movimento do capital é desmedido. O possuidor de dinheiro é capitalista enquanto é portador. Consciente desse movimento. O conteúdo objetivo dessa circulação, a valorização, a Verwertung, do valor, é sua finalidade subjetiva, e o indivíduo só funciona como capitalista, como capital personificado, dotado de vontade e consciência, na medida em que o único motivo impulsionador de suas operações é a crescente apropriação de riqueza abstrata. Assim, pois, o valor de uso jamais deve ser tratado como finalidade imediata do capitalista. Tampouco cada lucro particular, mas o movimento incessante do ganhar, fecha aspas, citação de Karl Marx, O Capital, volume 1, capítulo 4, 1. Por isso é compreensível que o sistema capitalista tenha exigido como condição prévia a generalização da forma monetária do valor, que não impõe limites à possibilidade de acumulação. Entretanto, o capitalista, Karl Marx escreveu, abre aspas, fanaticamente empenhado em fazer expandir-se o valor, força sem descanso a raça humana a produzir por produzir, dessa forma força o desenvolvimento das forças produtivas da sociedade e cria as condições materiais que podem formar a base real de uma forma superior de sociedade baseada no pleno e livre desenvolvimento de todo indivíduo, fecha aspas, citação de Karl Marx, O Capital, volume 1, capítulo 22, 4.
Nem sequer acontece que o capitalista se comporte desse modo em razão de seu próprio consumo, ao contrário, em geral tende a considerar o desfrute como destruição do valor e forma de perda, sendo especialmente comum esse tipo de moralidade ascética na primeira etapa do capitalismo. Mas a mesma fome insaciável de valor de troca que degrada e empobrece a classe trabalhadora é a causa do surpreendente avanço tecnológico do capitalismo. Karl Marx escreveu, abre aspas, a produção de valor e mais-valia implica a constante tendência a reduzir o tempo de trabalho necessário para a produção de uma mercadoria, isto é, seu valor, abaixo da média social predominante no momento. A pressão para reduzir o preço de custo ao mínimo passa a ser o fator decisivo para elevar a produtividade social do trabalho que, entretanto, é vista apenas como aumento contínuo da produtividade do capital. Fecha aspas, citação de Karl Marx, O Capital, volume 3, capítulo 51. Esta é a razão pela qual as primeiras sociedades puderam existir durante séculos em situação de estagnação tecnológica, reproduzindo sua forma de vida de uma geração para outra, enquanto o capitalismo, como assinalou o Manifesto Comunista, não pode existir sem revolucionar constantemente os meios de produção. O progresso tecnológico é vital para ele porque as tendências expansionistas do capital obrigam o empresário a buscar lucros cada vez mais altos, reduzindo o tempo de trabalho necessário para produzir uma mercadoria a um nível inferior ao socialmente necessário. Dessa forma comercializa essa mercadoria pelo mesmo preço e, ao fazê-lo, obtém um lucro superior ao de antes, isto é, ao obtido em condições tecnológicas normais. Karl Marx escreveu, abre aspas, para a produção de mais-valia mediante a conversão de trabalho necessário em mais trabalho. Não basta de modo algum que o capital se apodere do processo de trabalho em sua forma historicamente transmitida ou presente e se limite a prolongar sua duração. O capital tem de subverter as condições técnicas e sociais do processo de produção, isto é, o próprio modo de produção, para aumentar a força produtiva do trabalho, reduzir o valor da força de trabalho mediante o aumento da força produtiva do trabalho e abreviar assim a parte da jornada de trabalho necessária para a reprodução desse valor. Fecha aspas, citação de Karl Marx, O Capital, volume 1, capítulo 10. Karl Marx escreveu, abre aspas, a indústria moderna jamais contempla a forma existente de produção como uma forma definitiva. Por isso sua base técnica é revolucionária, enquanto os modos anteriores de produção eram essencialmente conservadores. Fecha aspas, citação de Karl Marx, O Capital, volume 1, capítulo 13, 9. Por essa razão, Karl Marx escreveu, abre aspas, o modo capitalista de produção apresenta-se como condição necessária para a transformação do processo de trabalho num processo social. Fecha aspas, citação de Karl Marx, O Capital, volume 1, capítulo 11. Em resumo, o capitalismo é a condição histórica necessária do progresso na tecnologia e na organização do trabalho. A ânsia voraz de mais-valia está na base da indústria moderna e dos modernos métodos cooperativos, embora esse progresso tenha sido alcançado ao custo de um sofrimento indescritível, exploração, pobreza e desumanização. Por mais terríveis que sejam suas descrições da degradação de adultos e crianças no sistema capitalista, Marx considera que esse sistema não foi um erro histórico que pudesse ter sido evitado caso alguém, há muito tempo, tivesse concebido uma forma melhor de organização social, mas uma condição necessária do restabelecimento de uma verdadeira comunidade humana. Por essa razão, embora acreditasse ser indispensável a luta econômica do proletariado, não considerava essa luta como um fim em si, mas, acima de tudo, como um meio de acelerar o processo revolucionário. A acumulação de capital, mediante o agravamento da pobreza dos trabalhadores, aproximava por isso mesmo o dia de sua libertação. A esperança de destruir o capitalismo não residia na ação espontânea da classe trabalhadora. As contradições internas do sistema estavam criando uma situação na qual este não poderia subsistir por mais tempo, e isso se devia ao processo de autocrescimento que constituía seu princípio vital. 9. A distribuição da mais-valia. No primeiro volume de O Capital, Marx analisa a produção capitalista isolada do processo de circulação e de distribuição do lucro. Distingue entre a taxa de lucro e a taxa de mais-valia, sendo a primeira a mais-valia obtida na produção, em proporção ao capital global despendido, isto é, ao capital constante, o valor das matérias-primas, equipamentos etc., mais o capital variável, o gasto em salários. Os defensores do capitalismo costumam referir-se à taxa de lucro, pois o capitalista está interessado na proporção entre seu investimento total e o aumento de valor resultante. A exploração do trabalhador é um meio de maximizar o valor, e não um fim em si mesma. Entretanto, segundo Marx, o grau de exploração não se mede pela taxa de lucro, mas pela taxa de mais-valia, isto é, pela relação entre a mais-valia e apenas o capital variável, e é esta que mostra qual parte do valor produzido pelo trabalhador chega até ele quanto entrega ao capitalista pela venda de sua força de trabalho. Se, por exemplo, o valor que cria num dia de trabalho é o dobro do preço de sua força de trabalho, isto é, da quantidade de capital variável gasta, então a taxa de mais-valia, ou o grau de exploração, seria de 100%.
Apenas o capital variável cria mais-valia, entretanto, a condição para que isso aconteça é a existência de capital constante, trabalho morto na forma de equipamento e materiais de produção. Não existe uma relação linear entre a taxa de lucro e a taxa de mais-valia, uma pode aumentar enquanto a outra diminui, ou vice-versa. A obtenção de mais-valia depende, na realidade, tanto da circulação quanto da produção. O capitalista deve vender seu produto a fim de obter o excedente de valor em relação ao custo de produção. Mas isso complica enormemente a questão, pois as mercadorias não encontram automaticamente um comprador e não há garantia de que a produção, que não é planejada em escala social, coincida com a demanda social. Como Marx mostra no segundo volume de O Capital, a circulação de mercadorias afeta a taxa de lucro, e esta se produz durante um período de tempo no qual permanecem inativas partes maiores ou menores do capital. Dessa forma, a mais-valia criada pelo capital empregado na produção diminui na medida dessa inatividade expressa, por exemplo, em estoques de matérias-primas ou de bens não vendidos. Quanto mais rápida for a transação do capitalista, maiores serão a mais-valia e a taxa de lucro. O mercado é um lugar de conversão dos bens em dinheiro, em condições nas quais a demanda e a oferta jamais coincidem completamente, por conseguinte, os preços nunca são iguais aos valores. De fato, a produção capitalista não poderia existir se as mercadorias fossem vendidas por seu verdadeiro valor. A taxa de lucro varia nos diferentes ramos da produção. Para empregar o mesmo número de trabalhadores e produzir assim determinada quantidade de mais-valia são necessárias diversas quantidades de capital. Em função das variações da composição orgânica do capital, a relação entre capital variável e capital constante, e do tempo que o capital leva para circular pelas diversas esferas da produção, existirão grandes diferenças na taxa de lucro, isto é, na proporção entre o aumento de mais-valia e o capital investido. Logicamente, o capital aflui para onde a taxa de lucro é mais elevada. Se houver capital em excesso num determinado ramo da produção em comparação com a capacidade de absorção do mercado, o produto permanecerá sem ser vendido, a circulação se deterá ou diminuirá seu ritmo, reduzindo assim a taxa de lucro e canalizando o capital para outros ramos de maior rentabilidade. Esse movimento constante do capital cria a taxa média de lucro, aplicável a todos os ramos da produção, apesar das diferenças na composição orgânica do capital. A concorrência nivela a taxa de lucro, mas ao fazê-lo também faz com que os preços das mercadorias divirjam consideravelmente de seu valor. Entretanto, o empresário não desfruta de todo o lucro obtido na produção. Parte dele é deduzida pelo comerciante, que não ajuda a criar mais-valia, mas permite ao produtor obter seu lucro. Dessa forma, a taxa média de lucro é afetada pelo capital comercial. Mais uma vez, o empréstimo de dinheiro a juros não significa que o capital aumente por algum poder inato. O juro é uma parte da mais-valia criada pelo capital industrial e reflete o fato de que os períodos de circulação afetam a taxa de lucro. Ao emprestar dinheiro, o capitalista põe em circulação uma quantidade adicional de valor, compartilha assim o lucro resultante com seu credor, e então a taxa média de lucro determina a taxa de juros. Outra parte resultante da distribuição do lucro, cujo valor absoluto é igual à quantidade absoluta de mais-valia produzida, é atribuída ao proprietário da terra. Para os fins de sua argumentação, Marx considera a agricultura como uma forma puramente capitalista de produção, como um tipo de indústria na qual o empresário investe meios de produção e emprega a força de trabalho da mesma maneira que qualquer outro empresário. O arrendatário divide seu lucro com o proprietário da terra, que recebe parte da mais-valia sob a forma de renda, e não importa aqui se a terra é cultivável, edificável, etc. Dessa forma, a renda constitui parte da mais-valia criada pelos trabalhadores assalariados, e a terra não é tanto uma fonte independente de aumento de valor quanto o próprio capital. O proprietário da terra encontra-se numa situação privilegiada enquanto a oferta de terra é limitada e, por isso, pode exigir parte dos lucros do capital industrial. A renda é, pois, um subproduto da economia capitalista, e isso explica também o fato de que a terra possa ter um preço, apesar de não possuir valor. O preço da terra é renda antecipada, derivada da faculdade do proprietário de exigir parte dos lucros do capital ainda sem ter participado de sua criação, do mesmo modo que na antiguidade o preço de um escravo era antecipação da mais-valia a ser obtida de seu trabalho. Leszek Kolakowski. As principais correntes do marxismo. Seu nascimento, desenvolvimento e dissolução. Tomo 1. Os fundadores. Capítulo 12. O capitalismo como um mundo desumanizado, a natureza da exploração.